Você já percebeu que quanto mais você tenta se explicar, mais fraco parece? Parece injusto, mas é exatamente assim que o jogo do poder funciona. Quando alguém te acusa, te provoca ou coloca em dúvida a sua reputação, a sua reação instintiva é correr para justificar, para provar que está certo, para tentar recuperar o respeito que acabou de ser questionado. Só que esse reflexo não prova inocência, ele prova vulnerabilidade. No instante em que você abre a boca para se defender, você envia uma mensagem silenciosa, mas devastadora. O julgamento deles importa mais que o meu. E acredite, nada é mais letal para sua imagem do que mostrar que a opinião alheia te controla. Pense nos momentos mais desconfortáveis da sua vida. Uma discussão em casa, quando alguém te acusa de não se importar. Uma reunião de trabalho, quando alguém questiona a sua competência. Ou até mesmo em redes sociais, quando alguém comenta algo injusto sobre você. O que você fez? Provavelmente tentou esclarecer, dar detalhes, repetir 1000 vezes a sua versão, na esperança de que a verdade fosse suficiente para virar o jogo. Mas no final, percebeu que quanto mais explicava, mais culpado parecia. Essa é a armadilha, é o veneno disfarçado de bom senso. E é por isso que Maquiavel chamava esse gesto de suicídio estratégico. O que quase ninguém entende é que no teatro social não é a verdade que define quem vence ou quem perde, é a percepção. E percepção não se conquista com discursos longos ou justificativas desesperadas. Se conquista com presença, com silêncio calculado, com a coragem de não reagir quando todos esperam que você se contorça para provar algo. Os poderosos sabem disso, eles não correm atrás de inocência, correm atrás de controle. E controle não se alcança tentando convencer, mas deixando os outros duvidarem de si mesmos. Agora pare por um instante e se imagine naquela situação em que alguém lançou uma acusação contra você. Todo mundo ficou olhando, esperando sua reação. Você sentiu o sangue subir, o coração acelerar. A vontade de falar era enorme. Mas e se, em vez disso, você tivesse simplesmente ficado em silêncio? Um silêncio firme, não de quem não tem resposta, mas de quem não precisa dar nenhuma. O que aconteceria? Aos poucos, o acusador começaria a se repetir, a parecer mais desesperado. Os outros ao redor não lembrariam mais da acusação, mas sim do seu controle, e o que era para ser a sua queda se transformaria em uma aura de força e mistério. É aqui que mora a primeira grande virada. Não é a clareza que dá poder, é a dúvida que você planta nos outros. Enquanto o homem comum implora para ser entendido, o estrategista se torna perigoso justamente por não se explicar, porque o silêncio não é ausência de resposta, é presença amplificada. É a arma que transforma qualquer acusação em eco vazio. E quando você entende isso, começa a enxergar que o poder verdadeiro não está em ter todas as palavras certas, mas em saber quando não usar nenhuma. Mas existe algo ainda mais frio, ainda mais brutal do que o silêncio. Algo que vai além de não reagir. É uma técnica maquiavélica que não apenas bloqueia o ataque, mas o devolve para o inimigo como um golpe invisível. E é sobre isso que eu vou falar agora. E antes de seguir para a próxima parte, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se esse tema já fez você lembrar de algum momento da sua vida em que se defendeu e depois percebeu que isso só te deixou mais fraco, então você sabe o quanto essa lei é real. Curte esse vídeo agora para que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, você já viveu essa sensação de se explicar até perder o controle? Quero ler a sua experiência porque ela pode ajudar outros que estão passando pela mesma situação. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui a gente fala sobre poder, estratégia e como se tornar inatingível diante das pressões sociais. Cada vídeo é uma peça de um manual que vai te transformar em alguém mais forte, mais respeitado e acima dos julgamentos dos outros. Então clica em inscrever-se, ativa as notificações e vamos continuar essa jornada juntos. Você já percebeu como o impulso de se defender nasce como um reflexo automático? É quase como se o corpo reagisse antes da mente. Alguém lança uma acusação, uma provocação ou um olhar carregado de dúvida e, de repente, sem nem pensar, a sua boca já começa a correr atrás de explicações. Não foi isso que eu quis dizer, você está entendendo errado, deixa eu explicar melhor. É como se o simples ato de tentar ser compreendido fosse capaz de devolver o respeito perdido. Só que a verdade é brutal. No instante em que você se justifica, você já perdeu mais do que imagina.
E não é apenas a discussão que escapa do seu controle, é a sua imagem, é o seu poder, é a forma como todos passam a te enxergar a partir daquele momento. Pense em quantas vezes você já viveu isso. Talvez em uma discussão de casal, quando a outra pessoa te acusou de algo que não fez. Você gastou palavras, argumentos, tentou provar que estava certo, mas no fim percebeu que nada mudou. Ou no trabalho, quando alguém jogou uma indireta na frente da equipe, questionando sua competência. Você correu para detalhar seu esforço, listar conquistas, apresentar provas. E ainda assim, a sensação que ficou não foi de força, mas de fraqueza. Talvez até nas redes sociais, quando alguém te atacou com comentários injustos e você passou horas respondendo, escrevendo parágrafos, tentando limpar sua imagem. Mas quanto mais escrevia, mais parecia que você estava confirmando o que disseram. Essa é a armadilha invisível, a de acreditar que o mundo se convence pela lógica, quando, na verdade, o mundo se move pela percepção. Maquiavel já tinha entendido isso há séculos. Ele sabia que defender-se não era uma demonstração de inocência, mas um sinal de submissão. Porque toda vez que você corre para explicar, você aceita o tribunal invisível dos outros. Você se coloca no banco dos réus, esperando que alguém bata o martelo e diga inocentado. Só que ninguém está interessado em inocência. As pessoas não querem a verdade, elas querem sentir quem está no controle. E quem implora por aceitação nunca está. O mais poderoso não é o que fala sem parar para esclarecer, mas aquele que suporta o silêncio. O mais respeitado não é o que suplica para ser entendido, mas aquele que deixa os outros confusos, inseguros, incertos. Isso dói de admitir, porque fomos treinados desde pequenos a acreditar que precisamos nos explicar para sermos aceitos. Lembra de quando você era criança e alguém te acusava de ter feito algo errado? Sua reação imediata era correr para se defender. Não fui eu, não foi minha culpa. E se você não dissesse nada, provavelmente era castigado. Esse condicionamento ficou dentro de você. Cresceu junto com sua vida adulta. Só que agora o jogo é outro. Agora, quando você se defende, você não conquista compreensão. Você perde respeito. E o respeito, uma vez perdido, raramente se reconstrói. Observe os grandes líderes. As pessoas que exalam a autoridade, os que parecem intocáveis. Quantas vezes você os viu correndo para se justificar? Quantas vezes você os viu se explicar em detalhes, implorar por aprovação? Raramente, ou quase nunca. Eles não são fortes porque têm todas as respostas, mas porque sabem usar o mistério a favor deles. Sabem que o silêncio é interpretado como confiança. Sabem que não reagir é a maneira mais certeira de transferir o peso para o outro lado. E sabem que quando não dizem nada, os outros acabam dizendo demais. Imagine agora a cena, uma sala cheia de gente. Alguém lança uma acusação direta contra você. Todos se viram para olhar sua reação. O que você faz? Se você responder imediatamente, se explicar, tentar corrigir a percepção, todos verão isso como uma prova de que o golpe do outro te atingiu. Mas se você permanece calmo, sereno, em silêncio, sem nenhum sinal de ansiedade, o jogo vira. A dúvida se espalha, não sobre você, mas sobre o acusador. De repente ele parece exagerado, inseguro, até desesperado. E você, apenas por não reagir, se torna maior, mais impenetrável, quase intocável. É difícil, eu sei, porque quando somos atacados, sentimos o corpo tremer, o coração acelerar, a mente gritar que precisamos reagir. Mas esse é o ponto. O poder nasce no espaço entre o impulso e a ação. É nesse silêncio calculado que você transforma o ataque em uma arma contra o próprio inimigo. A psicologia é simples. Quem fala demais se expõe demais. Quem se defende demais parece culpado. E quem permanece calado com firmeza gera um enigma. E o enigma é sempre mais poderoso do que a explicação. Agora, eu quero que você reflita. Qual foi a última vez que você se sentiu obrigado a se defender? Pode ter sido em casa, no trabalho ou até em um simples comentário online. E quando você olha para trás, percebe que toda a sua energia foi gasta tentando convencer alguém que, no fundo, já tinha tomado a decisão de não acreditar em você. É nesse momento que você entende a crueldade dessa lei. Não é sobre estar certo ou errado, é sobre quem controla o frame, quem define o tom, quem carrega a aura.
E é aqui que a lei suprema do poder começa a se revelar. Nunca se defenda. Não porque você não tem argumentos, mas porque o simples ato de usá-los já é uma derrota. O que parece covardia é, na verdade, a estratégia mais fria e calculada, porque enquanto os outros queimam energia tentando provar algo, você economiza a sua. Enquanto eles falam, você observa. Enquanto eles se explicam, você cresce em silêncio. E esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é presença, é peso, é poder. Se essa mensagem está ressoando dentro de você, se em algum momento desse vídeo você pensou, isso já aconteceu comigo, deixe uma palavra nos comentários. Intocável. Essa é a declaração de quem decide não mais correr para justificar, mas permanecer firme, sabendo que o verdadeiro respeito nasce no silêncio. Quantas vezes você saiu de uma discussão com a sensação de que perdeu, mesmo estando certo? Esse é um peso que quase todo mundo carrega. Você se esforça, usa argumentos, até se desgasta emocionalmente e no final percebe que nada mudou. Pior, sente que ficou ainda mais frágil, como se tivesse entregue sua energia para outra pessoa de bandeja. Essa é a ferida invisível de quem vive tentando se explicar. Não importa se é em casa, no trabalho ou em uma amizade. Toda vez que você abre a boca para se defender, você está dizendo sem perceber: a sua opinião tem poder sobre mim. E é exatamente essa confissão silenciosa que te torna pequeno. Pense naquele relacionamento onde você sempre tinha que se justificar. Uma mensagem não respondida já virava acusação. Um detalhe esquecido já era motivo para briga. Você gastava horas tentando provar que estava falando a verdade, mas no fundo sabia que nada seria suficiente. Porque a questão nunca foi convencer, a questão sempre foi controle. E cada palavra que você usava era mais um tijolo na prisão que o outro construía para você. Essa dor é real. É a dor de quem se esgota tentando provar inocência a quem nunca quis acreditar. Ou imagine um ambiente de trabalho. Você dá o seu máximo, entrega resultados, mas sempre existe alguém pronto para lançar uma dúvida, uma crítica sutil, uma indireta na frente da equipe. O que você faz? Corre para se justificar. Explica, mostra relatórios, tenta limpar a sua imagem. Mas a sala já não enxerga mais os seus argumentos. O que todos percebem é o nervosismo, a pressa, a necessidade de se defender. E é nesse instante que você perde a autoridade, porque no jogo social não é o mais correto que vence, é o mais firme. Até nas redes sociais isso acontece. Alguém posta um comentário venenoso, injusto, te chamando de algo que você não é. Você sente a raiva subir e escreve parágrafos para se defender. Horas depois, olha para trás e percebe que ninguém mudou de opinião. O ataque se fortaleceu e você apenas se desgastou. Essa é a regra cruel. Quem se defende dá palco ao acusador. Quem se explica dá combustível à crítica. E quem se justifica reforça a imagem de que realmente tem algo a esconder. E aqui vem a parte mais dura de admitir. Muitas vezes, você se defende não porque acredita que isso vai resolver, mas porque não suporta a ideia de ser mal interpretado. É o medo de ser visto como errado, o medo de perder respeito, o medo de não ser aceito. Só que esse medo é exatamente o que os outros sentem. Eles percebem o tremor na sua voz, a ansiedade no seu olhar, a pressa em buscar aprovação. E quando percebem, usam isso contra você. Porque na mente humana, vulnerabilidade exposta é oportunidade. Talvez você esteja lembrando agora de momentos em que ficou calado e, curiosamente, isso te deu mais força. Quando você não respondeu, não rebateu, não se defendeu, a situação se inverteu. O outro ficou desconfortável, nervoso, repetitivo. Ele parecia estar brigando sozinho. E você, parado, apenas observando, parecia maior, mais sereno, quase intocável. Esta é a prova viva de que não é a explicação que gera respeito, mas a firmeza diante do ataque. Perceba como a vida inteira fomos condicionados a acreditar que precisamos nos defender. Desde crianças aprendemos a dizer, não fui eu, não é culpa minha. Mas o mundo adulto não funciona assim. Na arena social, quem corre para se explicar é visto como pequeno. Quem permanece calmo, que não se contorce para provar nada, cria uma aura que ninguém consegue quebrar. É por isso que os grandes estrategistas da história nunca se rebaixaram ao jogo da defesa. Eles sabiam que a verdadeira força não está em convencer, mas em dominar a percepção. E é exatamente aqui
que você começa a entender o que Maquiavel chamava de o jogo invisível do poder. Não é sobre quem tem razão, é sobre quem parece estar no controle. E quem parece estar no controle é aquele que não precisa se justificar. Porque cada explicação é uma corda amarrada no seu próprio pescoço. Cada defesa é um tijolo no pedestal do seu inimigo. Cada palavra usada para se limpar é mais uma prova de que você se sujou. É cruel, é desconfortável, mas é real. Agora, me diga uma coisa, quantas vezes você sentiu esse peso? Quantas vezes, ao se explicar, percebeu depois que só entregou mais munição para quem te atacava? Se essa pergunta mexeu com você, eu quero que você escreva nos comentários uma palavra que marque o seu compromisso com essa lei brutal. A palavra é aura. Porque é isso que você começa a construir quando decide parar de se defender. Uma presença que não precisa de justificativas. Uma energia que fala mais alto do que qualquer acusação. Você já percebeu como, em qualquer conflito, existe sempre um campo invisível de batalha? Não é o que está sendo dito que realmente importa, mas quem controla o frame, o enquadramento da situação. Quando você se defende, você não está apenas respondendo, você está aceitando jogar no campo do inimigo. Está admitindo que o outro tem o direito de te colocar no banco dos réus. E a partir desse momento, não importa o quão forte seja seu argumento, você já está em desvantagem, porque quem controla o frame, controla o jogo. É aqui que a lógica maquiavélica entra em cena. Maquiavel entendia que as pessoas não seguem a verdade, seguem a percepção. E a percepção nunca é neutra. Ela é moldada por quem parece mais firme, mais seguro, mais impenetrável. Quando você corre para justificar, você envia um sinal inconsciente. Eu aceito a sua versão. Eu aceito que você tem o poder de me julgar. E esse simples gesto derruba qualquer aura de autoridade que você tinha. Agora, olhe para os grandes exemplos de poder que você conhece. Líderes históricos, empresários, até mesmo pessoas do seu círculo que parecem sempre manter respeito. Quantas vezes você viu essas figuras gastando energia para se explicar? Raramente, porque eles sabem que a defesa é, por natureza, um ato de submissão. O poderoso não precisa provar nada, ele deixa o silêncio falar. E o silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é vazio. O silêncio é carregado de presença. Ele gera dúvida, ele cria desconforto, ele obriga o outro lado a preencher o espaço com mais palavras, mais justificativas, mais nervosismo. Perceba a ironia. O acusador entra esperando que você se contorça, que você reaja, que você dê sinais de fraqueza. Mas, quando encontra apenas calma e firmeza, ele começa a duvidar de si mesmo. Ele se pergunta: será que eu exagerei? Será que eu perdi o controle? Será que ele sabe de algo que eu não sei? E essa dúvida é fatal, porque, de repente, quem parecia estar no comando é o que mais se expõe. Ele fala demais, se repete, perde a compostura, e tudo isso enquanto você permanece parado, observando, aparentemente acima da situação. Essa é a lei maquiavélica. Quem se defende, se rebaixa. Quem se cala, se eleva. Não é a inocência que dá poder, é um mistério. Não é a explicação que gera respeito, é a incerteza. Quando os outros não sabem o que você está pensando, eles criam hipóteses. E as hipóteses são sempre mais fortes, mais perigosas e mais respeitadas do que qualquer justificativa concreta que você poderia dar. É por isso que Maquiavel insistia que a aura é mais poderosa do que a verdade, porque a aura não pode ser refutada. Agora pense comigo, quando foi a última vez que você viu alguém ser atacado e, em vez de responder, apenas sustentou o silêncio? Lembra da sensação que isso causou em você e em quem estava ao redor? O silêncio parecia mais pesado do que qualquer palavra. Parecia quase uma acusação invertida. E, de repente, o acusador começou a parecer pequeno. Isso não é coincidência. É psicologia social. É a lei brutal de que a força não está em falar, mas em controlar o espaço entre as falas.
E existe ainda um detalhe ainda mais frio. Quando você não se defende, você dá espaço para que outros façam isso por você. A plateia, os colegas, até pessoas que não tinham nada a ver com a situação, sentem vontade de te proteger. Porque o silêncio desperta instinto de justiça. É como se todos pensassem: se ele não reagiu, talvez a acusação tenha passado dos limites. E é nesse momento que você ganha algo infinitamente mais poderoso do que uma defesa. Você ganha aliados espontâneos. Essa é a lógica maquiavélica aplicada. O poder não está em convencer, mas em controlar a percepção. Não está em responder, mas em criar mistério. Não está em limpar seu nome, mas em fazer os outros se confundirem com o peso da sua presença. E a cada vez que você pratica isso, constrói uma reputação silenciosa. Uma reputação não de inocência frágil, mas de força inatingível. Agora imagine, se apenas o silêncio já tem esse impacto, o que acontece quando você aprende a inverter a acusação usando a própria energia do inimigo contra ele? Você já entendeu que o silêncio é poder, mas existe algo ainda mais letal: aprender a transformar a acusação em um fardo que recai sobre o próprio inimigo. Esse é o verdadeiro contra-ataque maquiavélico. E a beleza dessa técnica é que você não precisa levantar a voz, não precisa se justificar, não precisa entrar em debates intermináveis. Basta dominar 3 movimentos simples e frios que viram o jogo sem esforço. O primeiro movimento é o silêncio calculado. Não é o silêncio de quem congela, mas o de quem escolhe. Imagine alguém te atacando em público, tentando te expor. O ambiente espera a sua reação, mas você não entrega nada. Apenas sustenta o olhar, mantém a postura firme, deixa o peso do silêncio crescer até se tornar insuportável. Aos poucos, não é mais você quem parece culpado, mas quem acusou. As pessoas começam a perceber o desespero do outro, e sua calma vira uma muralha invisível. O segundo movimento é o espelho psicológico. Aqui, você não ignora, mas devolve o ataque com uma frase curta, quase desinteressada, que coloca o peso de volta sobre o outro. Alguém diz: "Você é arrogante." Sua resposta: "Se é assim que você vê." Simples, frio, impenetrável. Você não se defendeu, não negou, não implorou. Apenas devolveu o reflexo. Agora é o outro que fica desconfortável, tentando entender por que a sua calma é tão perturbadora. E o terceiro movimento é a reversão sutil. Essa é a arte de transformar a acusação em sinal de fraqueza do próprio acusador. Se dizem: "Você é manipulador", você responde com um leve sorriso. Engraçado como só quem não consegue influenciar diz isso. Se falam: "Você é frio", você rebate. Curioso como a calma assusta quem não sabe se controlar. De repente, o ataque não apenas perdeu força, mas virou uma confissão pública do medo e da insegurança do outro. Esses 3 movimentos, silêncio calculado, espelho psicológico e reversão sutil, funcionam como armas invisíveis. Porque na prática você não está apenas evitando a derrota, você está obrigando o adversário a se expor, a se desgastar, a mostrar sua instabilidade diante de todos. Enquanto você permanece intocável, ele começa a parecer pequeno, reativo, vulnerável. É quase como assistir a um duelo onde o inimigo atira contra o próprio peito sem perceber. Agora imagine aplicar isso em diferentes cenários. No trabalho, quando alguém tenta minar sua ideia diante da equipe. Em casa, quando um parceiro usa acusações emocionais para te manipular. Nas redes sociais, quando comentários tóxicos tentam arranhar sua imagem. Em todos esses contextos, a regra é a mesma. Não dê a eles o espetáculo que esperam. O verdadeiro poder não está em responder rápido, mas em responder certo. E muitas vezes, a resposta certa é quase nenhuma. E talvez você esteja se perguntando: mas será que isso realmente funciona? Sim, porque a mente humana não suporta o vazio. Quando você não reage, os outros começam a preencher o silêncio com interpretações. Eles começam a criar hipóteses, a duvidar, a se questionar. E enquanto isso, sua imagem cresce, não porque você gritou mais alto, mas porque você ousou não cair na armadilha.
Agora pense em como seria sua vida se, em vez de gastar energia se defendendo, você começasse a usar essas armas invisíveis. Se cada ataque virasse uma oportunidade para aumentar seu respeito. Se cada acusação se tornasse um espelho que refletisse a fraqueza do inimigo. E aqui está a parte mais fria dessa lei. Quando você domina essa arte, não apenas se protege, mas começa a construir uma reputação de alguém perigoso de ser atacado. Porque com o tempo, as pessoas percebem que quem mexe com você acaba se destruindo sozinho. Mas existe um nível ainda mais profundo. Não é apenas sobre resistir, nem apenas sobre inverter. É sobre construir algo que vai além do momento. Uma presença, uma aura que antecede qualquer palavra. Quando você decide nunca mais se defender, algo poderoso começa a acontecer. Aos poucos, você deixa de ser apenas mais uma voz tentando ser ouvida e passa a se tornar uma presença que impõe respeito sem precisar dizer nada. Porque palavras podem ser questionadas, argumentos podem ser distorcidos, mas uma aura de confiança absoluta não pode ser quebrada. Essa aura é construída no silêncio, na firmeza, na calma diante do ataque. É a aura que transforma cada provocação em eco vazio e cada acusação em autossabotagem do próprio inimigo. E perceba, não é que você se torne frio ou insensível. Pelo contrário, você apenas para de dar a sua energia de graça. Você entende que quem vive reagindo perde o controle e quem sustenta o silêncio controla o tempo, o ritmo, o olhar dos outros. É nesse espaço de calma que o verdadeiro poder nasce, porque o que não é dito gera mistério, e o mistério sempre será mais temido e mais respeitado do que qualquer explicação. Com o tempo, você nota que não precisa provar nada a ninguém. Que cada vez que você escolhe não reagir, você sobe um degrau invisível na escada social. E quando isso acontece repetidas vezes, a sua imagem deixa de ser a de alguém que precisa se justificar e passa a ser a de alguém intocável. Intocável porque não reage. Intocável porque não se explica. Intocável porque não permite que a opinião dos outros digite o seu valor. É aqui que a lei suprema do poder se revela em toda a sua brutalidade. Defender-se é perder. Não se defender é dominar. Quem implora por inocência se torna réu. Quem sustenta o silêncio se torna juiz. Quem corre atrás de aprovação perde autoridade. Quem não precisa dela se torna autoridade. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem estratégico. Agora imagine viver assim. Imagine entrar em qualquer sala, em qualquer relação, em qualquer ambiente e perceber que ninguém ousa te colocar contra a parede porque todos já sabem que você não vai reagir como a maioria, que a sua calma vai expor a pressa deles, que a sua firmeza vai revelar a insegurança deles, que a sua aura vai esmagar o ataque antes mesmo que ele encontre espaço para crescer. Esse é o poder de nunca se defender. Não é apenas uma tática, é um estilo de vida. Um estilo que transforma sua postura, sua imagem e sua presença em algo maior do que palavras poderiam descrever. E a partir de agora, toda vez que você sentir a tentação de se justificar, lembre-se, o verdadeiro respeito não vem de provar que você está certo, vem de mostrar que você não precisa. Se essa mensagem mexeu com você, eu quero que você comente aqui embaixo apenas uma palavra: intocável. Esse é o símbolo de quem entendeu essa lei e decidiu aplicá-la a partir de hoje. E se você quer continuar essa jornada comigo, se inscreva no canal agora mesmo, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar como transformar acusações em armas contra os próprios inimigos, um passo ainda mais avançado no caminho do poder maquiavélico.